talento! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCast. Hoje vamos entrevistar uma comunicadora e atriz. Para quem a conhece, sabe que ela é demais. E quem não conhece, é só conhecê-la. Ela está aqui. Briana, nos conte, seja bem-vinda, Muito minha obrigada, amiga. maravilhosa, pelo convite. Oi, pessoal. Estamos aqui pra arrasar e hablar muito, hein? Já se preparem. Ai, eu quero saber tudo. Vamos, pode? Curiosidade vamos abrir tudo. geral. Quero saber quem é Briana. Ai, nos meu Deus. conte. De frente com Briana Nasky. Isso, é bem esse estilo mesmo, bem mesmo. Vamos hablar. Nossa, tem tanta coisa. Eu acho que uma das coisas principais que as pessoas que me conhecem pelo meu trabalho é discutindo sobre questões de gênero, sexualidade e saúde mental. Esse sempre foi, assim, o pilar do meu conteúdo na internet. Pois, desde muito nova, eu sempre questionei essas questões que a gente vive dentro da sociedade. Porque eu já tomei consciência que tinha alguma coisa diferente em quem eu era, das pessoas ao meu redor, da minha família e tal. Mas eu não sabia exatamente o que era. E isso trouxe uma perturbação muito grande no início da minha infância. Eu lembro de uma situação que é muito específica. Eu sempre falo isso, quem já viu outras vezes eu comentando. Mas eu tinha entre 9 para 10 anos e eu já estava muito mal da minha saúde mental, enfrentando uma depressão bem difícil, já tinha um diagnóstico, mas ninguém sabia o porquê, né? Exatamente, só eu sabia todos os questionamentos que rodava dentro de mim. E eu lembro que uma semana, toda noite antes de dormir, eu chorava muito e orava e falava: Deus, por favor, me faz não acordar, ou então faz com que eu acorde normal. Eu não aguento mais essa dor. E eu ia dormir orando e chorando. E eu acordava todo dia. Eu, meu Deus do céu, continuo sendo quem eu sou. Não tô acordando sem minha vida. Então, talvez essa seja a resposta. Ou não tem nada de errado, ou talvez até mesmo Deus não exista. Então, eu quero saber o que é isso, o que é o mundo, o que é a sociedade, o que são essas questões. E eu me debrucei para estudar sobre questões de gênero, sobre questões de religiões que a gente até hablou um pouquinho aqui off sobre as coisinhas, porque eu queria entender esse mundo no qual eu pertencia e, principalmente, encontrar o espaço onde eu pertencia, sabe? E aí, com 16 anos, eu conversando com uma colega, ela falou assim: amiga, você é genderqueer. Aí eu vi, o que é isso, né? Eu nunca ouvi falar esse negócio. Genderqueer, queer, gender. Na época, eu já falava inglês. Então, eu tinha uma noção, alguma coisa, sabe? Um queer, gênero, tá. Fui pesquisar no Google Brasil, não tinha nada de resposta sobre o assunto. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que é isso, né? Pesquisei lá, mudei a localização, fui para os Estados Unidos e eu vi um universo se debruçar perante aos meus olhos. Uma definição de uma identidade que não necessariamente se identifica enquanto homem ou enquanto mulher, mas apenas enquanto ela mesma. Que ela pode perambular entre esses dois universos, estereótipos, sem necessariamente se restringir a um ou a outro. E isso, de certa forma, contemplou completamente o sentimento que sempre existiu dentro de mim, sabe? E eu nunca tinha ouvido falar sobre genderqueer, não binariedade, né? Que é o termo desse espectro de identidades que vão além de homem e mulher. E aí eu falei, meu Deus, se é tão revolucionário na minha própria vida, eu tenho certeza que tem outras pessoas que passam pelos mesmos questionamentos e que podem se enriquecer com essas informações. Então eu estudei sobre o assunto e fiz o meu vídeo em 2016. Olha tanto tempo que eu tô na internet. Olha. Comecei no final de 2011 e aí em 2016 eu fiz esse vídeo onde eu falava sobre a minha identidade de gênero enquanto uma pessoa não binária. Na época teve grande visibilidade, principalmente no Facebook, viralizou. E aí foi onde eu comecei a fazer palestras, ser convidadas para workshops, para ações e assim por diante. E aí foi assim, eu continuei discutindo sobre a minha temática, mas sempre explorando novas possibilidades. Um pouquinho depois eu já comecei a fazer live stream de games, que eu sempre amei essa parte de games, sou super gamer, adoro, gente. E aí eu ligava, discutir sobre questões de política, gênero e coisas assim, com os games. Então, muitas vezes eu conseguia me comunicar com pessoas que nunca nem
conhecia outras pessoas trans, não sabia nada sobre o assunto. E naquele aconchego dos games, a gente tinha um espaço seguro para trocar ideias, sem nenhum julgamento, sabe? Então foi muito, muito rico todos esses anos aí fazendo live streams. E continuo na internet, sempre me renovando, porque para sobreviver a tanto tempo, você tem que estar se redescobrindo, se reapresentando para as pessoas. Porque eu sempre falo que existe um fluxo de cada 6 meses, parece que assim, as pessoas que te acompanham são diferentes. Mas tem gente que tá aí comigo há 7, 8 anos me seguindo. Então é muito legal ver que pessoas que acompanham e que celebram essa trajetória até hoje, sabe? E te ajudou muito, né? Na comunicação, na questão... Você era tímida ou não? Demais. Eu era aquele tipo de pessoa, além de ser muito ansiosa, extremamente insegura, eu tinha medo do julgamento das pessoas. Do que iam falar, se iam rir de mim, o que eles iam achar da forma que eu falava, se eu tava falando certo ou não. Recentemente, eu tive o diagnóstico de TDAH, mas naquela época eu não sabia disso. Então, eu achava que eu só tinha uma mente quebrada, né, comparada com as outras pessoas, porque eu esquecia muitas coisas, principalmente no nervoso, meu pensamento ele vai dar uma volta e tal. Hoje eu entendo que há muitas características da condição enquanto uma pessoa com TDAH. E naquela época eu não entendi o que era tudo isso, então eu tinha medo. Só que eu já era da época do blog, desde sempre, sabe? Eu sempre gostei de blog, fiz 1001 blogs na minha vida, só que eu era aquele tipo de pessoa que eu achava que o sucesso tinha que vir rápido, instantaneamente. Ou então, isso significava... Não é aquele tipo de pessoa, isso daí são praticamente todos os talentos. É difícil, né? É porque eu acho que a internet, de certa forma, vende isso. Tipo, se você é bom de verdade, o sucesso vem rápido. Se você é bom não é bom de verdade, então... quer dizer que isso não é pra você, que não é da sua área. Então, eu começava, ficava um tempo e desistia. Começava, ficava um tempo e desistia. Começava, ficava um tempo e desistia. E aí, o meu último blog foi que eu chamava de Arco Grey, que era tipo o lado cinza do arco-íris, onde eu discutia essas temáticas relacionadas a gênero, sexualidade. E, principalmente na época, eu discutia sobre as violências que a comunidade LGBTQIAP+, sofria na sociedade. Porque eu sentia que a gente era retratado na televisão como o povo alegre, o povo feliz, sabe? Do humor e da alegria. Sendo que a gente estava literalmente perdendo nossas vidas pelo simples fato de sermos quem somos e existirmos nessa sociedade. E eu achava aquilo necessário de ser discutido, sabe? Não é só alegria, não é só diversão, como sempre é vendido, né? Porque eu lembro que os únicos momentos que a gente aparecia na televisão era quando tinha a parada do orgulho LGBTQIAP+, que na época ainda se chamava orgulho gay. Ou então nos programas muito sensacionalistas de alguma travesti que foi presa, que aí virava meme, que aí virava palhaçada, que o pessoal ficava zoando com o nome dela. E eu achava aquilo, mano, esse não é o resumo só da nossa comunidade. Tem muita gente perdendo as suas vidas e a gente precisa falar sobre isso. E eu trouxe os conteúdos que eu colocava no blog para o meu canal no YouTube. E eu defini pra mim mesma que, tipo assim, esse canal no YouTube vai ser o último projeto que eu vou fazer, mas eu vou continuar com ele enquanto for necessário, enquanto eu tiver vida. Eu vou fazer o que eu posso, quando eu posso e da forma que eu posso. E isso, principalmente, assim, entrou numa conclusão com a minha última tentativa de acabar com a minha vida. Eu acordei no hospital, depois da minha mãe ter me encontrado praticamente sem vida no banheiro. E aí eu falei, caramba, mais uma vez que não deu certo. E isso já tinha dezenas de tentativas anteriores a essa. E eu tinha lá os meus 17, quase para 18 anos. E aí eu lembro de estar lá na emergência, eu acordar, falar com a enfermeira, depois a minha mãe aparecer, mas eu não queria falar com ela. E eu tava muito cansada, sabe, de lutar tanto contra a vida. Eu não aguentava mais lutar contra a minha existência, porque parecia que tinha alguma coisa que me mantinha aqui. Não importasse o que eu fizesse, não importasse o quanto eu lutasse com a minha própria vida, alguma coisa me mantinha aqui. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a usar todo o esforço que eu tenho para deixar de viver para viver.
fazer o mínimo que eu posso em direção às coisas que eu almejo, os desejos que eu tenho. Então, foi um período onde, depois que eu saí do hospital, eu saí da escola no qual eu estava, porque eu estava numa escola técnica. Eu fui para outra escola, comecei a fazer EJA, comecei a fazer um curso técnico de enfermagem, que era alguma coisa que eu gostava muito também. Então, eu já estava pensando na possibilidade de uma profissionalização, né? E nesse período, eu continuei produzindo conteúdo para a internet. Continuei indo, concluí meu curso de enfermagem. E a internet começou a dar cada vez mais certo. E eu continuei fazendo o que eu podia, quando eu podia. E aí, quando eu vim, putz, eu tava vivendo todos os sonhos que eu já tive um dia, sabe? Em 2016, foi o vídeo onde eu falei sobre a minha identidade de gênero. Começou a viralizar, eu comecei a fazer em palestra. E no final de 2019, eu tava viajando para Los Angeles, Zurique, Japão, dando palestra sobre o impacto do meu conteúdo no YouTube, sabe? Junto com o próprio YouTube. Então, foi assim... Olha como foi importante, eu mesmo fazendo um pouquinho que eu podia em direção àquilo que eu almejava, eu cheguei lá. Posso ter levado meu tempo, porque era meu tempo, mas eu cheguei lá, sabe? Então, esse é sempre um lembrete para eu mesma que as coisas acontecem quando elas devem acontecer, não necessariamente quando eu quero que aconteça, sabe? Porque mesmo nesses últimos anos, principalmente pandemia, o meu lado profissional, principalmente relacionado à publicidade, eu tive muitas oportunidades. Eu aprendi o que é ler um briefing, eu aprendi o que é corresponder às demandas do cliente, entender tudo isso, coisas que eu não tive tantas oportunidades antes. E aí eu sempre falo, caramba, se eu tivesse essas demandas que eu tenho hoje em dia, no início da minha carreira, eu não teria maturidade, saúde mental, capacidade de conseguir aguentar o tranco e entregar conforme eu consigo entregar hoje em dia, sabe? Estando mais madura, estando mais consciente da minha profissão, estando mais consciente daquilo que eu posso ou não fazer. Então, hoje em dia, eu sou apresentadora de um podcast junto com o SBT, que a gente grava As Amigas, eu com a Rafa, para o canal do TVzinho do SBT. Eu sou comunicadora nas minhas redes sociais, discutindo sobre as questões que eu gosto. Agora, eu tô muito numa fase, assim, fitness. Eu tô numa fase de mudança de estilo de vida, entende? Que eu entrei, assim, numa... virou uma chave na minha cabeça do que eu queria para os meus próximos anos. Que eu atingi os 29. Ano que vem eu tô fazendo meus 30 anos. Com essa carinha de 20. É protetor solar, gata. É skincare, vale a seu pena. segredo. Skincare e muita água. Água. É muita aguinha gostosa pra manter o corpite hidratadinho. E eu falei assim, o que eu quero pros meus próximos 10 anos de vida, sabe? Caramba, o tempo passa muito rápido e eu não quero ter os meus sonhos, as coisas que eu quero estar fazendo, sejam impedidas por falta de responsabilidade com o meu corpo. Porque se eu não cuido do meu corpo vai sofrer as consequências disso. Na saúde, a gente sempre fala, né? Que a gente fica passando a saúde no crédito. Mas uma hora, a conta vai chegar. Exatamente. E você vai ter que pagar todos os anos de uma vida sedentária, comendo tudo que quiser pensar. Sal, sódio, gordura. Uma hora isso vai ter um resultado. Então, eu entrei numa fase, assim, de acordar mesmo, falar, Bri, o que você quer, sabe? E eu comecei a mudar muito. Você já cuidou da sua saúde mental. Total. Saiu do poço, deu a volta por cima e mostrou pra que a Bri veio a fazer aqui na Terra. E pronto. Eu me provei, sabe? Que eu acho que eu tenho uma capacidade de me comunicar com as pessoas e ser entendida. Muito. Sabe? E eu acho que isso é muito especial. Você conseguir se conectar e, às vezes, a pessoa, independente do grau de escolaridade, de educação dela, ela absorver sua mensagem. Porque eu nunca quis ser, tipo assim, professor, eu vou te ensinar aqui, isso é o certo. Porque a galera não quer não também. quer nem saber disso, né? Eu falo até com a minha terapeuta, que ela fala assim, que eu sou instigadora de questionamentos. E eu acho que isso resume muito, sabe? Mesmo. Fazer as pessoas ficarem com uma pulguinha, falar, ai, que é isso? E pensar. E o que me chamou a atenção foi isso. Gente, ela fez um teste pra mim, pra uma série que eu não posso falar, que é tudo segredo. Só que aí depois ela deu um feedback, ela mesma, natural dela, no Instagram.
E, de repente, apareceu. Eu olhei aquele vídeo... Falei assim, gente, ela falou tudo que eu gostaria que os talentos ouvissem, vissem como ela vê a realidade. Conta, como que você falou do seu teste? Você falou tão bem, tão excelente, que logo em seguida eu entrei em contato com você. E eu falei, gente, ela é incrível, quero! Ai, foi muito bom, porque assim... No vídeo, eu comento que eu já tive oportunidades no passado de fazer testes, assim, pra diretores, pra televisão, que me pediu. Só que minha saúde mental não tava legal na época. Não apenas de eu me sentir muito insegura, mas de eu não estar bem mentalmente mesmo pra poder fazer aquilo, sabe? Ao ponto de você estar tão mal, de você nem querer fazer pra não ter a possibilidade de dar certo, porque você já sabe que você tá tão mal que você não vai aguentar se dar certo. Então, eu me sabotava. Só que aí, quando vocês vieram conversar comigo, eu falei, caraca, pode ser uma oportunidade maravilhosa. E depois de muitos anos de terapia, buscando ajuda com medicamentos também, eu consegui entrar numa fase bem estável da minha saúde mental. Que eu falei assim, bora, sabe? Eu acho que é uma experiência nova, é uma oportunidade nova. Eu não perco nada além do agregar mais experiências na minha vida. Então eu vou testar. Eu acho que no mínimo é uma coisinha que eu agrego pra minha bagagem, ou então pode ser uma nova vertente que eu posso estar explorando na minha vida, que muitas vezes eu nem achava que seria mais possível estar explorando, sabe? Então eu acho que é muito de olhar com tranquilidade para as possibilidades que a vida te oferece e agarrar aquilo que você tá preparado para poder lidar também, sabe? Que eu acho que tem que ter um autoconhecimento de você dizer, não, eu não tô boa para conseguir aguentar essa responsabilidade, tá demais. Ou então você dizer, não, eu tenho capacidade de lidar com isso, então bora. Se der certo, deu. Se não deu, tá ótimo também. É experiência. Quem sabe tem outras oportunidades e só vai agregando, só vou melhorando. Porque eu sou a minha própria prova que eu não preciso de no primeira vez, sair exatamente perfeito, ter tudo, ganhar o Oscar. Às vezes, se eu continuar indo um passinho de cada vez, eu chego lá, né? Olha, persistência. Persistência. Pensamentos positivos. Importantíssimo. Confiar em você. Saber aonde você pode ir, até onde você pode ir. Isso. E confiança é tudo. É Com isso. certeza. Você viu, a tua autoestima mudou. Tudo mudou. E você viu como tudo fluiu, tudo veio. Tranquilo. Porque a sua cabeça tá focada em outras coisas. Totalmente. Eu acho que, assim, é muito impressionante como a nossa mente consegue alterar o mundo à nossa volta. Porque quando você tá muito mal, caraca, parece que assim, o mundo ganha um filtro de tristeza, de desgraça, e você só vê aquilo, você só sente aquilo, você só pensa aquilo. Só que conforme eu fui ficando bem, eu comecei a me policiar também, sabe? De parar de me jogar pra baixo, de falar coisas ruins pra eu mesma. Porque eu falei, caramba, se eu tô me jogando assim, como eu espero que as outras pessoas pensem positivo de mim? Sabe? Como é que elas vão ver você se você se vê já ruim? Sabe? Eu acho que eu preciso de ter mais carinho pra eu mesma. Porque eu sempre levo em reflexão, assim, dos relacionamentos que eu tive. Nossa, tratava tão bem uma pessoa que eu acabei de conhecer. E euzinha que tô aqui mantendo minha vidinha, aguentando minha cabeçona doida. Eu me trato mal? Por quê? Não. Tenho que me tratar bem. Tenho que cuidar de eu mesma, sabe? Em 2019, eu terminei o último relacionamento que eu tive. E desde então, eu entrei profundamente no relacionamento comigo mesma, sabe? De compreender quem é a Briana, entender o que a Briana quer pra sua própria vida e como conviver bem comigo mesma. Porque eu acho que até aquele período, eu era uma pessoa, assim, muito carente. Necessidade de aprovação, necessidade de carinho. E eu acho que também isso tem muita relação por ter crescido muito próxima da minha mãe também. Em 2019 foi o período no qual ela faleceu. Então, foi assim, uma virada completamente na minha vida, sabe? Tipo, eu sinto muito que uma Briana se foi com a minha mãe, pra outra tá nascendo depois dessa experiência, sabe? Tão traumática e tão significativa na minha vida. Mas que hoje eu vivencio o esforço que ela teve por mim, as coisas que ela abdicou pra que eu pudesse viver, pra que eu pudesse ter,
pra chegar onde eu tô. Então, eu acho que a melhor forma de honrar a memória da minha mãe, honrar todo esse esforço, é continuar lutando, continuar indo, um passinho de cada vez, em busca dos meus sonhos de tranquilidade, sabe? Não, a vida é um ensinamento. Você Com só certeza. precisa saber viver da melhor forma possível, né? Ter os insights certos, as experiências certas, mas é um desafio. A Terra aqui é um desafio. Se você não Completo. souber lidar, você não consegue sair daquela, Não tem. daquela questão dos seus conflitos. E a questão das pessoas falarem na comunicação, no caso, é muito mais sobre o julgamento, como Com certeza. vão achar, o que vão achar de você. Isso é todos. Isso daí já está cientificamente, eu já acho que já é comprovado. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis é você entender que existe a crítica e ela sempre vai existir, mas você não internalizar tudo que é falado, entende? Eu acho que muitas vezes a gente faz o que pode, conforme pode, porque cada um sabe o momento que está. Nem sempre a gente vai conseguir ser 125%. Tem momentos que a gente vai conseguir estar 90%, tem momentos que a gente está conseguindo 100%. E agradar todos. E agradar todo mundo. Não vai conseguir. Então, se é algo realmente útil, que você pode estar explorando, que você pode estar melhorando, beleza. Mas não absorva aquilo que a pessoa jogou pra você como uma coisa, eu não sou bom o suficiente, não sou o que lá. Hoje em dia eu olho pra crítica assim como uma possibilidade de melhora, se faz sentido, ou se não faz sentido, eu falo, poxa vida, né? A pessoa deve estar tendo um péssimo dia. A pessoa deve estar passando por uma coisa muito ruim pra extravasar por mim, pra me ver como um alvo pra ela jogar os sentimentos dela, porque aquele momento eu fui o bode expiatório dela, entende? E então eu não absorvo mais esses sentimentos. Porque no começo da internet, nossa, eu queria responder todo mundo. Eu ficava com ódio. Porque o problema é a pessoa, não é você. Sabe? A pessoa, ela está com algum problema e ela quer atacar alguém para poder, se o problema dela amenizar, né? Sei E lá. hoje em dia também se tornou esporte praticamente na É internet. Tem verdade. gente que curte mesmo. Tem os perfis fakes pra ficar xingando, pra ficar falando. E muitas vezes, tipo, xinga, nem tanto porque tá com ódio, mas porque gosta da atenção que recebe no momento que xinga. Porque muitas vezes quando xinga, os fãs vão lá defender. É A pessoa verdade. responde, a pessoa cria conteúdo em cima. Então, eles gostam dessa atenção que também é dada, sabe? Então, algo que eu comecei a fazer com o tempo também foi não dar visibilidade pra esse tipo de coisa. Porque se eu não tô fazendo conteúdo em cima de comentários positivos que me mandam, por que eu vou estar criando conteúdo em cima dos comentários negativos, sabe? Exatamente. Eu prefiro dar atenção pra quem tá mandando coisa legal, pra quem tá mandando conteúdo positivo, não quem tá mandando conteúdo negativo, porque isso faz parte. Então, isso me fez ter uma visão mais madura sobre esse processo, sabe? De não absorver essas coisas que as pessoas falam de ruim e simplesmente continuar fazendo o meu melhor, porque eu sei que posso não estar perfeita, mas eu vou continuar trabalhando pra ser o melhor que eu posso. E talvez amanhã eu seja melhor do que hoje. Com certeza, nós sempre Não estamos é? aprendendo para ser cada vez melhor. Isso eu acho que é muito óbvio. Sim. E você já está começando a estudar, né? Atuação. Tô estudando, tô buscando. Eu acho que a internet é maravilhosa, como a gente consegue encontrar muitas informações, né? Eu achei até uns conteúdos de masterclass que, tipo assim, atores, diretores, escritores, eles mesmos criam aulas sobre as coisas pra você conseguir aprender mais, sabe? Desde atuação, a entender um roteiro, escrever um roteiro. Porque são coisas que eu sempre tive vontade de explorar, mas que por tantos anos se tornou só como um sonho de infância, sabe? E hoje eu consigo ter mais uma visão de... Acho que talvez eu consiga, assim, um dia. É só eu entender mais, me aperfeiçoar, que um dia eu chego lá também, Os seus conteúdos sabe? é você que edita? Você que faz as coisas? Você tem Hoje uma em dia eu equipe? não edito sozinha. Hoje Tá. em dia eu trabalho com a Cup, que ela é minha amiga. A gente tá trabalhando junto já vai fazer uns 6 anos. Mas é muito, assim, uma cocriação, né? Então, ela edita, eu dou feedback. E eu acho que por ela já conviver há tantos anos comigo, ela entende exatamente
como eu gosto do conteúdo seja editado, né? As ideias, na hora da gravação mesmo, eu já dou feedback lá durante a gravação dos vídeos, do que ela pode estar fazendo em tal momento. Porque a gente já grava pensando em como vai ficar o resultado final pra edição. Então, muitas vezes, eu faço lá, falo a minha fala, e depois, faz assim, Cup, não sei o que, ela acha que vai ficar legal. E aí ela vai lá e edita bem bonitinho. Então, isso me ajuda muito, né? Porque é tanta demanda, é tanta coisa pra fazer, que se eu tivesse que fazer tudo sozinha, não tinha como. Hoje mesmo chegou um briefing de um trabalho e eu falei, não tem como, eu tô indo pra São Paulo, vou gravar. Já me ajuda, dá uma olhadinha, já começa a redigir um roteiro que eu vou chegar, eu já aprovo, a gente vê se faz alguma alteração e eu mando pro cliente. Então ela consegue me adiantar bastante dessa parte do meu trabalho, né? Precisa, a gente precisa de ter ajuda, precisa. Não eu dá acho que pra é fazer importante. tudo sozinha. Eu acho que é importante, Muito, sabe? muito. E a gente também pode focar no que a gente realmente quer focar. Sabe? Que é produção de conteúdo, quer se aperfeiçoar, quer estudar, poder ter outras coisas para se preocupar do que tanto essas questões operacionais, sabe? Tipo, edição e tudo mais, entende? Eu amo essa parte de gravar, porque eu tenho meu próprio estúdio em casa que eu fiz esse último ano. Tenho meu escritório gamer com todos os equipamentos necessários, mas edição, aí eu já terceirizo para ela, porque me ajuda a ter mais tempo para estar gravando mais conteúdo, para estar aprendendo, para estar conversando com os clientes. E estudando, porque logo em breve com certeza. ela pode estar participando de uma série. Já imaginou que belezinha essa não binária aqui numa série? Vai vir, gente, eu acredito. Com certeza. E que esteja preparada, porque audiovisual, série, tem que estar preparada. Tem que São dias de filmagem, dedicação, roteiro, ler, entender. É desafiador, mas você tira de letra, ainda mais comunicadora. A gente aprende sim, a gente se desdobra, a gente tenta. Eu acho que é sobre isso, sabe? Você reconhecer que tenho que aprender, preciso de melhorar e buscar informações onde você puder, da forma que você puder, entende? Então, eu acho que por eu ter a consciência de que eu posso aprender, que eu posso melhorar, eu posso fazer qualquer coisa. E eu me provei isso já, sabe? De tantas coisas que eu já tive na minha vida. Então, essa é só mais uma nova fase onde eu vou estar explorando e conhecendo um universo novo, conquistando novas habilidades que vão poder ser aplicadas em futuras oportunidades, entende? Você tem alguma dica de livro, alguma coisa para um talento, para a galera também aqui da comunicação, para conhecer mais essa área? Onde você buscou referência? Onde você buscou para você ficar mais focada nisso? Eu acho que, se você quer informações técnicas de produção de conteúdo, eu sempre gosto muito de indicar o YouTube Academy. YouTube Academy é tipo uma escola do YouTube, onde ele tem informações desde como você gravar um vídeo, a como você conversar com a sua comunidade, a como você se comunicar com seus fãs, como você manter os seus fãs engajados, construção de conteúdo para a internet, as diferentes tipos de construção de conteúdo para a internet. Você gosta de vlog, você gosta de dicas, você gosta de receitas, você gosta de games, para entender o que você gosta e como explorar. E o que eu acho mais legal dessa experiência do YouTube Academy, que ele oferece totalmente gratuito, inclusive, só você chegar lá no site do YouTube mesmo e lá no fim, você vai encontrar YouTube Academy ou Academia do YouTube, ou joga no Google mesmo, que você vai encontrar também, é que são criadores, são top creators, são criadores que estão há anos na plataforma, de milhões de seguidores, trazendo as experiências dele naquela área para passar para as pessoas que estão buscando aprender. Então, acho que essa escolinha do YouTube foi muito rica para eu poder aprender mais sobre como produzir conteúdo, mas eu acho que algo que sempre me fez muita diferença era eu olhar para o meu próprio conteúdo com um olhar crítico. Sabe? Não apenas com um olhar fanático de eu sou maravilhosa, sou tudo o que eu faço. Eu sempre olhando, tipo, o que eu posso estar melhorando nesse vídeo? E outra coisa que eu acho que é muito legal é você olhar para criadores que você gosta muito do conteúdo e ver o que eles estão fazendo. Será que tem alguma coisa que eles fazem que você gosta? Talvez seja um formato de conteúdo, talvez seja a forma como eles falam, talvez seja a edição do vídeo deles, talvez sejam os elementos que eles adicionam nos vídeos que você acha muito interessante.
gente. Então, vê o que outros criadores estão fazendo e que dá certo, pra você começar a explorar e encontrar sua própria identidade. Porque eu acho que a questão da internet é a possibilidade de cada um tá encontrando sua própria comunidade, tá falando com suas próprias palavras. Mas eu acho que pra gente poder falar com as nossas próprias palavras, a gente tem que se conhecer também. E a gente se conhece testando, explorando, vendo o que a gente curte, o que a gente não curte. E entender que é sobre isso, sabe? Você estar se renovando. Eu comecei no YouTube, mas eu fui pra lives, eu produzi conteúdo, TikTok, Instagram, Twitter, em todo lugar. E eu pude sobreviver com a criação de conteúdo pela possibilidade de estar em tantos lugares, me renovando e me permitindo criar coisas novas, sabe? Ai, perfeita. Gente, se deixar a gente ficar horas e horas falando aqui. São tantas informações tão boas que ajuda tanto, vai ajudar tantos os talentos a eles entenderem esse novo mercado, hoje em dia, a atualidade em geral. Mas já estamos no fim do nosso meu podcast. Deus, ó, já comenta aí se vocês querem que eu volte aqui pra gente barbarizar mais, hein? Que a gente volta pra hablar um pouquinho mais, né? Porque foi muito rápido. Por favor, comente, fale, que aí ela volta com mais dicas. E onde encontrar a Briana? Eu sou @BrianaNaski em todas as redes sociais. Você pode escrever isso da forma que você vai entender, porque só tem eu com esse nome. Então vai ser bem fácil você achar. O Google mesmo te corrige se você escrever errado. Briana Naski, que você vai me achar. Tô no Instagram, tô no Twitter, tô no YouTube, tô no TikTok, tô em todo lugar. Vai ser maravilhoso te ter por lá. E também na NaniCast e Com a gente, certeza. Nani Azevedo. Então, ela faz parte da gente, Nani Azevedo, para contratá-la para o audiovisual, série longa. Por favor, já sabe com quem falar, né? Então, gente, é isso. Fico muito, mas muito feliz. Muito grato por estar aqui conosco, trazer essa energia, esse brilho, que ela brilha, gente. Olha isso. Meu Deus, obrigada, incrível, maravilhosa. Obrigada pela maravilhosa. oportunidade de estar aqui com vocês, dessa gente ter se conectado, sabe? Acho que foi muito no momento certo. E eu fico muito feliz pelo universo ter feito a gente trocar figurinhas e a gente poder estar construindo esse futuro incrível juntas. Eu também estou muito feliz. Seja muito bem-vinda ao nosso time. E agradeço pelo seu tempo, por se dedicar aqui o seu tempo para nós. E gostou? Gostou? Então aqui, ó, clica aqui. Cadê o comentário? Briana vai responder todos. É bom que vocês comentem, clique. E Briana vai ficar, ó, de olho e muito feliz. Adorei, gente. E até o próximo vídeo.